Muito bem, senhoras e senhores, abramos as nossas Bíblias e Novos Testamentos na Epístola de Paulo aos Gálatas. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4, verso de número 6. Vamos enfrentar um belo e difícil texto. É um texto que eu diria de mistérios velados e revelados. Para tomarmos pé do contexto, vamos ler a partir do verso 1, mas a mensagem será no versículo de número 6. Muito bem. Todos encontraram? Penso que sim. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. O texto é bonito. Vamos ler de novo o verso de número 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Deus, nosso Pai, mais uma vez nós temos um privilégio imenso, um privilégio do qual nós não abrimos mão às quartas-feiras, de estar aqui na tua casa, na Asa Norte, na sede, recebendo o ensino, a doutrina, a instrução, a ministração. Muito grato a todos os presentes, as congregações, igrejas aqui representadas, por todos os amigos e amigas que enchem o santuário nesta noite e por aqueles que estarão nos acompanhando através de um CD ou de um programa de rádio. Visita-os copiosamente, com fartas chuvas de bênçãos dos mais altos céus. Daremos a ti, somente a ti, a honra e a glória, hoje e para sempre. Amém e amém. Assentem-se por obséquio. E olhe para quem está do seu lado, e você vai dar aquela palavrinha que você sempre costuma dar, qual é? O que é que você vai desejar para quem está do seu lado? Você vai desejar um bom apetite? E você está com um bom apetite? Está mesmo? Oh, glória. Faminto mesmo? A Bíblia diz, Eurípides, que só os que têm fome é que serão saciados. É os que têm fome é que serão fartos. Glorificado seja Deus. Senhoras e senhores, algumas mentes, até bem intencionadas, têm tido sérias dificuldades para enxergar e crer numa doutrina basilar, fundamental das nossas convicções. A doutrina da Santíssima Trindade. Eu disse que algumas pessoas têm uma dificuldade enorme de tratar com este tema. Eu não estou falando de elucidar o tema, de dirimir o tema, de exaurir o tema, de abarcar ou aprender toda a plenitude, toda a abrangência de uma doutrina que realmente é um mistério dos mais profundos e profícuos das Escrituras Sagradas. Mas a Trindade está na Bíblia, sim, senhora. A Trindade está na Bíblia, senhor. Às vezes velada e às vezes revelada. Mas nem sempre as pessoas têm olhos para vê-la. A Trindade está lá no livro de Gênesis, quando no capítulo 1, verso 26, está escrito e usa-se a forma plural, Elohim, que alguns dizem que é apenas uma magnificação do El, força, Deus como ser singular, uno. E o Elohim, na realidade, traz essa ideia, essa interpretação plural, quando diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Parece que ali reuniu-se a mais alta cúpula do universo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para tratar de um assunto seríssimo, a criação do homem. Por isso está ali,
capítulo 2, verso 7, formou o Senhor Deus, que é a interpretação, as duas que encontramos no princípio do livro do Gênesis, a javista e a elohista, que quando vemos ali, formou Deus o homem do pó da terra, formou o Senhor Deus, mas mais adiante está escrito o quê? Está escrito também que façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Capítulo 2, verso 7, capítulo 1, verso 26. 1, 26, façamos o homem. 2 e 7, formou Deus o homem. Apontando para a pluralidade, para a manifestação múltipla de Deus, para a Santíssima Trindade, assim cremos nós. E no capítulo 2, verso 7, para a unidade de Deus, como ser uno e indivisível e único. Então lá está a Trindade no livro do Gênesis. Passamos outro dia aqui uma mensagem e abordamos o Salmo 91 no verso 1 e vimos ali no Salmo 91 no verso 1, tão querido, tão amado de todos nós, também a manifestação da Trindade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Encontramos aí dentro o Pai, encontramos aí dentro o Filho, encontramos aí dentro o Espírito Santo, no verso 1 do Salmo 91. Agora, uma das revelações mais bonitas, e elas estão espalhadas em toda a Escritura Sagrada, em todo o cânon, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, está lá, por exemplo, em Daniel, no capítulo 2, no verso 47, quando disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, Pai, e o Senhor dos reis, Jesus, e o revelador dos mistérios é o Espírito Santo, pois pudeste revelar este mistério. Então, para quem tem olhos para ver, eles estão aí. Estão no batismo de Jesus, já entrando no Novo Testamento, quando Jesus desceu as águas, abrem-se os céus e ouve-se a voz do Pai. Olha a Trindade, lá está o Filho, ouve-se a voz do Pai. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E agora vem o Espírito Santo também corroborar, ratificar, trazer o seu selo. E ele vem na forma corpórea de uma pomba e desce sobre a pessoa bendita do amado Jesus. Ali está o Pai, ali está o Filho, ali está o Espírito Santo. Nas últimas orientações de Jesus à sua igreja, na chamada Grande Comissão, Jesus aproxima-se dos seus discípulos e diz assim: vão por todo mundo, pregam o evangelho a toda criatura e vão ensinando também, e batize em nome do Pai, e batize em nome do Filho, e batize em nome do Espírito Santo. Glorificado seja Deus por isso. Neste texto que nós acabamos de ler, em Gálatas no capítulo 4, versículo 6, para os olhares atentos, para os olhares perspicazes, nós vamos encontrar, sem sombra de dúvida, uma belíssima ilustração e manifestação da Santíssima Trindade. Mas por que será que algumas pessoas têm dificuldade de ver esta doutrina na Bíblia Sagrada? Eu disse que alguns têm dificuldades para enxergar. Eu acredito que, mesmo sendo bem intencionados, por limitação, e todos nós, já peço venha para dizer que todos nós temos limitação para tratar com tal assunto. Outros não creem, ou rejeitam, ou criticam por desconhecimento, ou por má formação doutrinária e teológica. Por sinal, no preâmbulo desta mensagem, deixe-me lhe dizer que a grande maioria das pessoas, me parece que se você andar por todas as igrejas cristãs, e vamos falar aqui do nosso arraial, dos círculos evangélicos, e você for pedir aos pastores e aos presbíteros, aos evangelistas, aos obreiros, aos diáconos, aos irmãos que estão assentados nos bancos assistindo às doutrinas, escolas dominicais e os cultos, e dizer assim: deem-nos uma explicação, o que é a Trindade. Ora, quantas vezes você escuta pessoas chegando no púlpito e dizendo, sem pensar no que estão falando: irmãos, essa palavra vem da parte de Deus Pai, da parte do Deus Filho, da parte do Deus Espírito Santo. Irmãos, isto é triteísmo, não é trinitarianismo, porque se existe um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, temos aí um politeísmo, e a Bíblia não admite tal coisa, porque não existe um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Há um só Deus, porque as distinções não estão na deidade, na essência da eterna divindade, as distinções não estão na substância essencial de Deus, as distinções estão nas manifestações das pessoas. É um só Deus, e quando tratamos as autodistinções entre Pai, Filho e Espírito Santo, isto acontece, mas você não pode dizer que existe um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, senão estamos tratando de três deuses. Mas o Filho não é Deus? Alguém argumenta, é. Mas o Espírito Santo não é Deus? É, eu respondo. E o Pai também não é Deus? É, mas são três deuses. Não, você está tratando com matemática da terra, você parece que não entende nada de aritmética do céu, porque aqui na terra, se você pega um, e mais um é um, e mais um mais um é dois, e mais um é três, mas lá no céu, um mais um e mais um é um, porque nós temos um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então os irmãos tomem muito cuidado quando falarem isso ou quando ouvirem esta afirmação. Irmãos, está aqui presente, está presente Deus Pai, está presente Deus Filho, está presente Deus Espírito Santo, três deuses. Então estamos aí com um politeísmo terrível vivendo. Então não confunda trinitarianismo com triteísmo. São duas histórias completamente diferentes. Isto é muito sério.
Então este texto que nós acabamos de ler é um texto revelador e riquíssimo. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Quem é esse Espírito do seu Filho? É o mesmo que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 9, também a manifestação da doutrina trinitariana. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então veja bem, Espírito, porque primeiro Paulo diz, não estáis na carne, mas no Espírito. João 4:24, porque Deus é Espírito. Então esta primeira referência é ao Pai. Não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus. E quem é o Espírito de Deus? É o Espírito Santo. Habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, quem é o Espírito de Cristo? O Espírito de Cristo é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Espírito de Deus. E está escrito, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, não temos três deuses. Não temos um Deus Pai, não temos um Deus Filho e não temos um Deus Espírito Santo. Temos um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, porque as distinções estão nas pessoas, na economia da Santíssima Trindade e não na essência da deidade. E neste texto sagrado, lindo e maravilhoso, nós encontramos aqui a Trindade de uma forma bonita e muito prática, e é sobre isso que nós gostaríamos de pregar depois desta brevíssima introdução. Glorificamos ao Pai, porque Ele nos deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glorificamos ao Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Glorificamos ao Pai, porque Ele abriu mão do que tinha de mais precioso no universo. Glorificamos ao Filho que livremente se entregou para morrer por nós no Calvário. Ao Filho que disse, a minha vida ninguém a toma de mim, mas eu espontaneamente a dou. Ao Filho que disse, não vim para condenar, vim para salvar. Manifestei-me para buscar e salvar o que se havia perdido. Glorificamos ao Filho, porque Ele veio para destruir as obras do diabo. Glorificamos ao Filho, porque Ele derramou seu sangue precioso lá na cruz do Calvário, para fazer de nós redimidos e pioneiros de uma nova humanidade. Mas glorificamos também ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que toma um projeto que um dia estava na mente e no coração do Pai, e que foi realizado e efetivado pelo Filho, e é o Espírito Santo que torna esse projeto aprazível, deleitoso, eficiente, eficaz nas nossas vidas. Sem o Espírito Santo a vida cristã não pode ser vivida. Sem o Espírito Santo Jesus não pode ser encontrado. Sem o Espírito Santo nós não temos santificação. Sem o Espírito Santo nós não temos iluminação. Sem o Espírito Santo nós não temos capacidade. Sem o Espírito Santo nós não temos habilidade. Sem o Espírito Santo nós não temos poder. Sem o Espírito Santo nós não temos graça. Sem o Espírito Santo o crente não vence. Então glorificado seja o nome do Senhor pela Trindade Santíssima. E se você consegue entender isto nesta noite, dê glória triplamente. Dê glória para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. O que nós encontramos neste texto sagrado? Em primeiro lugar, nós encontramos neste texto, senhoras e senhores, o privilégio e a dignidade dos que creem. Aleluia. Ou, só de falar isso, dá vontade de dar aleluia. Mas ou eu dou aleluia ou eu prego. Aí como nós já entramos num acordo, eu prego e vocês dão aleluia. O privilégio e a dignidade dos que creem. Onde é que está este privilégio? Notório. Onde é que está essa dignidade? Evidente. Em que vós sois filhos. Meu Deus do céu, tem tanta gente aí, uma pessoa outro dia aí fez uma guerra, mexeu com a imprensa inteira do Brasil, protestou, foi na frente da televisão, porque eu quero que seja aprovado, eu quero que seja reconhecido. O que é que você quer que seja reconhecido, minha filha? Eu quero que reconheça que meu pai é o Pelé. Com todo respeito. O outro fez uma confusão terrível. Chama o ratinho e a ratazana e o ratão e traz os camundongos. E vamos lá. E tem que provar. Eu quero provar. Provar o quê? Sou filho do Roberto Carlos.
crente até se engasga de dar glória. Aí foi, não foi, esses patetas, um bando de otário, de idiota, tá aí pela televisão fazendo guerra, que quer ser reconhecido. É porque aquele sambista lá é meu pai. E aquele outro pagodeiro é meu pai. Tem que é meu pai. Deixa-me lhe dizer uma coisa. Hoje à noite nós temos um DNA divino revelado nas Sagradas Escrituras. Quem entende vai dando glória. Nós estamos aqui diante de uma genética celestial. Nós estamos diante de uma geração espiritual. Nós estamos diante de um sistema divino elaborado através de seu Filho Jesus Cristo, que nos garante uma coisa: vós sois filhos de Deus. Somos filhos. Ah, meu Deus, que dignidade! Dê parabéns e diga: parabéns, você não é filho do Pelé. Diga aí para quem está do seu lado: parabéns, você não é filho do Roberto Carlos. Você não é filho do George Bush. Você não é filho do Billy Graham. Você não é filho do Papa. Você é filho do Deus Altíssimo, do Deus Onipotente e Todo-Poderoso. Ai, maravilha das maravilhas, glória das glórias, alegria das alegrias, vitória das vitórias nessa noite. Os judeus, essa palavra é tão importante, que os gálatas estavam lá numa luta com os judaizantes. Os judaizantes tem que circuncidar. Se não circuncidar, não é filho de Abraão. Corta o prepúcio, senão não é filho de Abraão. Aí os outros tem que passar por o sacramento. Olha o batismo. Olha, os judeus consideravam filhos exclusivos, descendência de Isaac, filho de Abraão. E os árabes, os muçulmanos até hoje, nós sim somos filhos do Hanif, daquele que foi fiel, daquele que permaneceu firme. Somos descendência de Ismael. Nós somos filhos. Irmãos, eu quero glorificar a Deus por uma coisa. O crente já está situado por Deus, acima de todas essas discussões raciais, esses preconceitos nacionalistas estúpidos. Nós hoje entendemos por divina revelação, nós hoje entendemos pela atuação sobrenatural do Espírito, que filho não é quem nasceu do ventre de Sara, que filho não é quem nasceu do ventre de Agar, que filho não é quem tem o DNA genética de Abraão, de Isaac, de Jacó, nada disso. Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver nem entrar no reino de Deus. É necessário nascer de novo. Então eu quero glorificar hoje à noite aqueles que não nasceram de um coito de Abraão com Sara, aqueles que não nasceram de uma relação conjugal, de uma copulação de Abraão com Agar. Eu quero glorificar Deus por aqueles que nasceram porque o Espírito Santo tomou a semente da palavra divina e aplicou nos nossos corações, e agora nós somos nova criatura. 2 Coríntios 5,17, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Senhoras, senhores, caro pastor, nós não estamos falando de uma conversão a um sistema religioso. É aí que muita gente cai nessa, que não é ratoeira, não, é uma verdadeira sataneira, que é pior do que ratoeira, porque ratoeira é para rato. E essas sataneiras aí que o diabo arma para o pecador. Nós não estamos falando de uma conversão a um sistema religioso. Nós não estamos tratando de aceitar novos padrões de moralidade. Nós não estamos tratando de um assentimento intelectual a um novo credo. O que o texto fala é que filhos não são os que mudam de religião. Filhos não são os que memorizam um credo enfadonho e repetitivo de uma teologia, por mais bem formulado que esteja. Filhos são aqueles que nasceram da água e do Espírito.
são aqueles que receberam o Filho de Deus como Senhor e Salvador. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder. Isto é um poder muito grande. Poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. E deixe-me lhe dizer que esta filiação divina ninguém poderá tirar de ti nem destruir. Ela está registrada nos altos céus, no cartório do céu. Se você abrir o cartório de registro dos nascidos de novo, lá no céu tem um livro santo, guardado por seres celestiais da mais alta categoria e da maior grandeza. E nas páginas de ouro deste livro, salpicado de sangue, está lá registrado o dia e a hora em que você ouviu o evangelho e você deixou de ser um coração duro, e você deixou de ser um idólatra, e você deixou de ser um pagão, e você deixou de tentar se auto-justificar e creu no sangue de Jesus. Está escrito lá em cima no cartório do céu: este nasceu de Sião, este nasceu da água e do Espírito. Está aqui um filho legítimo de Deus, gerado pela preciosa, divina e eterna semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Portanto, hoje, toma esta fita e entrega para os desesperados. Nós precisamos de alguma coisa que apague os teus pecados. Nós precisamos de alguma coisa que nos reconcilie com a nossa história. Nós precisamos de algum elemento que seja capaz de estabelecer uma paz para com Deus. Nós precisamos de alguma coisa que nos dê poder para vencermos as lutas da vida. Nós precisamos disso, e isto existe, e não é uma religião, e não é um credo, não é um pensamento, não é filosofia, não é uma ideologia, não é um pensamento positivo. Isto é sangue de Jesus, isto é palavra de Deus, isto é atuação do Espírito Santo. Deixe-me lhe dizer que isto não é mais uma opção, é a única. Há muitos e muitos anos atrás, um grupo que trabalha em universidades me convidou para dar uma palestra para universitários na UFC, Universidade Federal do Ceará. E a pessoa que me convidou teve uma cautela. Disse assim: nós queríamos só pedir uma coisa ao senhor, pastor Dácio. Pois não, pode pedir. É que o senhor, quando for pregar, o senhor assim, não seja muito radical. O senhor, porque o senhor sabe, o senhor vai falar para universitários. É um povo muito melindroso. E o senhor pode dizer assim: olha, o senhor diz, Jesus não é o único caminho, mas é o melhor. Existem outros, mas Jesus é o mais viável, é o mais certo. Eu olhei para o rapaz e disse: meu filho, você bateu na porta do pregador errado. Meu filho, está cheio de gente aí disposta a pregar esse seu evangelho aí. Você, por favor, procure outra pessoa para pregar esse evangelho aí, porque o evangelho que eu prego não é o evangelho do engodo, do engano, que esses embusteiros estão pregando por aí. Jesus Cristo, meu filho, não é mais um caminho, ele é o único caminho. Ele se definiu. Olha, João capítulo 14, verso 6, o artigo está definido. Eu não sou um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu amigo, eu vou lá para pregar Jesus como caminho, verdade e vida, e fora dele, a Bíblia Sagrada diz: se alguém tem o Filho, tem a vida. Mas quem não tem o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Nós temos é que avisar o pecador que pare de se escorar na religião, porque religião é uma cana podre que ele vai cair. Pare de se escorar nessas filosofias desses mundanos aí, que não tudo perdido, um bando de desgraçado perdido, sem Deus, sem paz, sem salvação. Aí ficam aí seguindo essas filosofias desses loucos. Você precisa crer em Jesus para ser liberto. Se você não quer esse evangelho, vá procurar outro, porque este é o evangelho que eu prego. Nós recebemos porque vós sois filhos. Nós recebemos uma coisa importantíssima da parte de Deus: o status de filho. Que coisa séria, o status de filho. E é um status, porque está escrito: de sorte, verso 7, já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Que coisa impressionante. Você sabe o que disse? Eu estive lendo esses dias aí, o Jean-Jacques Rousseau. O João Rousseau, chamar logo ele de João, né? Jean, né? Vamos agora João logo. O João
O João disse o seguinte, que o homem nasce livre, mas está acorrentado em todos os lugares por causa das regras e das normas sociais, e estas regras e normas sociais impostas, na realidade, parecem prisão, mas são o que conferem ao ser humano a liberdade. Isto é uma filosofia de ateu, está no contrato social do João Rousseau. Isso é uma filosofia de doido, que nunca leu Bíblia, que não crê no Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo que crê. Isto é mentira do diabo, dizendo que todo mundo nasce livre. A Bíblia não prega que todo homem nasce livre. A Bíblia Sagrada prega que o ser humano está escravizado. E Jesus Cristo disse em João 8,32 e também no verso 36. No 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Você quer liberdade dessa culpa, dessa neurose? Você quer liberdade desse complexo? Você quer liberdade dessa vida de desgraça, do terror que você vive? Você quer liberdade desse pânico? Você quer liberdade dessa insegurança? Você quer ser livre dessa angústia? Você precisa uma coisa: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixa-me lhe dizer uma coisa: hoje nós temos o status de filhos. Por quê? Porque Jesus Cristo verdadeiramente nos libertou. E isto não é liberdade condicional, que alguns presos recebem para dar uma voltinha e dormir na cadeia. Crente não sai para dar uma voltinha e depois ir dormir na cadeia. Nós estamos livres para sempre. Nós estamos livres e libertos por toda a eternidade, pelo sangue precioso de Jesus. A segunda coisa que nós encontramos aqui. Prepara, meu filho, foi só o primeiro ponto. Estamos só aquecendo. A segunda coisa que nós encontramos aqui é a presença e a atuação do Espírito Santo na vida dos que creem. Irmãos, isto é lindo e eu vou repetir. A presença e a atuação do Espírito Santo na vida dos que creem. Deixa-me lhe dizer uma coisa: o Espírito Santo está atuando no pregador. O Espírito Santo está atuando no teu coração agora. O Espírito Santo está por aí. Ele não é uma coisa etérea. Ele não é uma emanação. Ele não é um fluido. Ele não é uma energia impessoal. Ele não é um ente desencarnado e fantasmagórico. O Espírito Santo não é só um credo, um artigo de uma doutrina. O Espírito Santo, diz a Bíblia, que é uma pessoa. A Bíblia diz que ele convence. A Bíblia diz que ele clama. A Bíblia diz que ele dá poder. A Bíblia diz que ele chora. A Bíblia diz que ele intercede. A Bíblia Sagrada diz que ele santifica. A Bíblia Sagrada diz que ele capacita. A Bíblia Sagrada diz que ele habilita. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo foi deixado na terra para consolar. Ele consola. Agora deixa-me lhe dizer uma coisa: o Pai que enviou o Filho também enviou o Espírito Santo. Diga para quem está do seu lado: o mesmo que mandou o Filho é o que mandou o Espírito. Oh, coisa linda, meu Deus! Não é outro não, é o mesmo. Acontece uma coisa, irmãos, para mim é muito difícil dizer uma coisa. Na minha experiência como pregador, como salvo, como filho, como crente, é difícil uma coisa: dizer o que foi mais importante para mim, se a encarnação histórica de Cristo ou se a encarnação existencial do Espírito. O pastor Jorgiano passou uma cabeça agora. Porque se eu tivesse na Bíblia somente a encarnação histórica do Cristo, e eu não tivesse a possibilidade de ter a encarnação na minha história, na minha existência do Espírito Santo, a encarnação de Cristo seria completamente destituída de valor efetivo para a minha vida. Então houveram duas encarnações. É curioso como que a pessoa que mais trata da encarnação de Jesus é Lucas. Parece que ele pegou dados da própria Maria, porque ele deu detalhes que aconteceram na vida de Maria que os outros não deram. E pelo princípio do seu evangelho, bem como pelo princípio de Atos dos Apóstolos, nós entendemos que ele fez um trabalho jornalístico, diferente dos demais evangelistas. Observe o que ele diz no princípio do seu evangelho em Atos dos Apóstolos. Então ele trata de detalhes da encarnação de Cristo na personagem histórica Maria, com uma riqueza de detalhes que os outros não entram. Mas lá em Atos dos Apóstolos também
ele vai tratar de uma outra encarnação histórica de Cristo. É a encarnação do Espírito num personagem chamado igreja. Então aí estamos diante de duas encarnações. E nós chegamos à conclusão que, para nós é fundamental saber que Cristo um dia encarnou em Belém da Judeia. Mas para mim é fundamental saber que o Espírito de Cristo um dia encarnou em mim em Fortaleza, no Ceará. É extraordinário saber que um dia, lá para as bandas de Belém, anjos cantaram numa noite dizendo: Ele chegou, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Que alegria quando houve aquela encarnação. Mas a minha também não ficou sem alegria, e nem a sua. Porque a Bíblia Sagrada diz que no dia quando você, pecador, arrependeu-se, não houveram anjos cantando glória a Deus das colinas da Judéia, mas lá no trono de Deus, nas alturas dos céus, anjos e mais anjos se alegraram, porque Jesus Cristo estava agora, através do Espírito, cumprindo uma outra encarnação histórica na sua existência. Eu quero louvar a Deus, dê graças a Deus, porque um dia Ele encarnou em Belém. E dê graças a Deus por aquele lugar, por aquele culto, por aquela reunião, por aquela pessoa que pregou, por aquela pessoa que cantou, por aquela pessoa que orou por você, lhe apresentou a Bíblia. Naquele dia, Jesus Cristo encarnou na tua história. Agora, quer ver outra coisa linda? Oh, nós estamos gratos a Deus. Porque Ele veio a Belém, e Ele veio a Fortaleza, e Ele veio a Brasília, e Ele veio a Goiânia, e Ele veio lá na sua cidade, e Ele encontrou lá naquela casinha, naquela igreja, naquela catedral, Ele encontrou. E a mesma coisa que aconteceu com a Virgem Maria aconteceu com você. Desceu sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolveu com a sua sombra, e em ti foi gerado um ente santo, pela divina, incorruptível e preciosa semente, Jesus de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. Mas o texto está escrito: e porque vós sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Veja o que está escrito: ao nosso coração. Eu não duvido e nem poderia discordar, porque nós pregamos um evangelho equilibrado, que o Espírito Santo ilumina e o Espírito Santo inspira as nossas faculdades mentais, porque o cristianismo não é fé para idiotas como Friedrich Nietzsche, o cristianismo não é para idiotas como Voltaire, como Marx, como Sigmund Freud. O cristianismo é assunto, sobretudo, não para quem tem mente, mas para quem tem coração. Por isso que o texto diz: Deus enviou o Espírito do seu Filho, não para morar no meu cérebro, para habitar nos meus neurônios. Ele enviou para que Ele habitasse em meu coração. E é por isso que Jesus Cristo, o maior intelecto, o mais poderoso gênio da humanidade, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu ocultastes estas coisas aos sábios entendidos, e tu as revelastes aos pequeninos e aos humildes, porque assim, ó Pai, foi do teu agrado. Crente, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao teu coração. Glorifique o nome dele. Agora, alguém diz assim: e por que não enviou para o meu coração? Deixe-me lhe dar uma razão. Primeiro, diz que Ele enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E sabe por que você não recebeu isso ainda? Porque você não tem coração. Como é que Deus vai enviar o seu Espírito para um lugar que não existe? E é por isso que a primeira providência divina que se toma, aí alguém diz: pastor Darcy, o senhor está contrariando a história. Foi Christian Barnard. Foi o Zé Herbini, não? Negócio de primeiro transplante cardíaco? Não, foi não.
Não foi mesmo. Como em tudo na Bíblia, Deus se antecipou. Por isso em Ezequiel 36, 26 está escrito, tratando a respeito do grande transplante cardiológico. Tirarei de vós o coração de pedra e porei dentre vós um coração de carne. E vou colocar o meu espírito dentro deste coração de carne e você vai viver. Glorificado seja o nome do Senhor, porque foi isto que aconteceu na nossa vida. Tu te lembra da época do coração de pedra, que tu ouvias o evangelho e nem te tocava? Tu lembra da época do coração velho de pedra, que batia mal, funcionava mal e que não se enternecia? Um coração que não tinha sensibilidade, um coração sem misericórdia, um coração sem perdão, um coração sem afeto. Agora você está vendo como é que você está? Estão dizendo que você está molão, está chorando de graça. Tudo chora, e chora de cá, e chora de lá. E ela canta e você chora, e ele prega e você chora, e ela ora e você chora. Sabe o que é isso? Hoje existe um coração aí dentro batendo, e o Espírito de Deus escolheu esse coração. Agora, para você não me acusar dizendo que o cristianismo, então, é alguma coisa que só apela ao coração e que, portanto, é uma doutrina de cunho irracional, eu lhe apresento uma coisa belíssima, aos que podem ver. Quando o capítulo 8, verso 10 de Hebreus está escrito, você vai ver depois no CD, vai ouvir. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também sobre os seus corações as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja qual é o trabalho de Deus. O trabalho de Deus, sabe o que é? Primeiro, dirige-se a mente para imprimir a lei, e depois que imprime na mente, escreve no coração. Aqueles que estão com a lei somente na mente podem até ser acusados de racionalismo, de intelectualismo, de escolasticismo. Por outro lado, aqueles que estão com a lei somente no coração podem ser acusados de fanatismo ou fideísmo, abandonando-se a uma doutrina e a uma crença que não se apoia em construções de pensamento. Por outro lado, a Bíblia Sagrada está trazendo a virtude e o equilíbrio, mostrando que a cruz está no meio. Quando diz que Deus vai escrever na mente e vai imprimir no coração. E quando a verdade de Deus, quando a verdade de Deus é escrita na mente e é imprimida no coração, meu filho, o diabo pode abrir a caixa de surpresa dele, ele pode abrir o arsenal do inferno, ele pode vomitar o que ele quiser, ele pode tentar lhe enganar, lhe enrolar, ele pode tentar lhe desviar, ele pode tentar jogar você para fora do ringue do jeito que quiser, mas você não vai abandonar Jesus, você não vai desistir da sua fé, você não vai abrir mão dos seus ideais. Sabe por que você não vai? Porque Deus trabalhou na sua mente e trabalhou no seu coração, porque Deus fez uma obra na mente e fez no coração, trabalhou na razão e trabalhou na emoção, trabalhou no intelecto, trabalhou na fé. Glorificado seja Deus por isso. Por isso, uma conversão realmente poderosa é a conversão que vem de um assentimento de mente, rendição de vontade e entrega do coração. Porque quando a conversão vem com assentimento de mente, quando a conversão vem com rendição da vontade, e quando vem com entrega de coração, ninguém mais vira o jogo. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, prepara-te. Estamos já entrando na reta final. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho. O Espírito de seu Filho. Agora, o que isso significa? Ser agora transformado em filho e ter o Espírito. No verso 1 e 2, vem uma coisa que eu gostaria de ter tempo para pregar, mas não vai ter agora, outra vez. Está escrito: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Sabe o que acontece quando o Espírito vem? Nós recebemos um poder, irmão Valdemar, um poder incomensurável, é liberado no nosso coração. Quando você toma consciência da sua filiação, quando você toma consciência da sua relação com Deus,
Quando você toma consciência daquilo que Deus fez e é em você, o que é que acontece? Verso 1, liberdade da escravidão. E aí você agora, através do Espírito Santo, você vai tomar o leme da sua vida e você não vai mais ser direcionado por tutores e curadores. Porque há muita gente que está me ouvindo agora e outros que me ouvirão depois, através desse CD, que colocaram nas mãos de outras pessoas o poder da sua felicidade. Isso é uma desgraça. Porque ninguém nunca será realmente livre ou feliz enquanto você entregar para outra pessoa o controle e o poder sobre a sua vida. É por isso que Deus está dizendo: larga os curadores e larga os tutores e parta para a maturidade de assumir o leme da sua vida. Você agora vai assumir com Deus a responsabilidade pela sua felicidade. E não vai mais esperar que tutores ou curadores façam isso, que é responsabilidade e é dever seu. Último ponto. Não posso continuar. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Terceiro e último ponto. Diga para quem está do seu lado. Vem torpedo. Vem míssil. Você está percebendo uma coisa? Você está notando que o Espírito Santo está nessa história. Você está sabendo e já está consciente que Jesus Cristo está nessa história. Mas essa história termina no Pai. Termina no Pai. Sim, porque o próprio Paulo diz que no final de tudo, quando tudo estiver sujeito ao Filho, o Filho passará o controle de tudo para o Pai. A fim de que Deus seja tudo em todos. Então passa pelo Espírito, passa pelo Filho, passa pelo Filho, passa pelo Espírito, mas vai terminar no Pai. Tudo se volta para o Pai. Observe algo tremendo agora, em dois sentidos. Em Romanos, no capítulo 8, verso 15, eu vou ter que ler. Você pode escutar, se não conseguir localizar rápido. Romanos, no capítulo 8, verso 15. Vou ler. Quem não encontrou, só escuta. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Mas, preste atenção, senão você não vai ver o que é que está aí. Você não vai ver. Você não vai ver. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Quem clama? Paulo diz. Quem está clamando? Nós. Mas aqui em Gálatas não somos nós que estamos clamando. Paulo diz que é o Espírito. Observou este detalhe? Lá somos nós que clamamos Abba, Pai. Aqui é o próprio Espírito que clama Abba, Pai. O que isso significa? Significa um cuidado de Deus em manter a intercessão por nós constante diante dele. Se acontecer em algum momento de você esquecer de clamar Abba, Pai, o Espírito Santo estará clamando Abba, Pai, por você. Então deixe-me lhe dizer hoje, nunca faltará intercessor sobre a sua vida. Agora preste atenção. Segundo sentido. Segure aí, irmão Ernesto. Segure aí. De todos os evangelistas, senhoras e senhores, de todos os evangelistas, só existe um que registra que quando Jesus Cristo estava orando no Getsemane, ele também disse, Abba, Pai. Só um. E eu quero dar graças a Deus por Marcos. Eu quero glorificar a Deus, porque Marcos, não sei por que mistério divino, Deus permitiu que, Lucas, você não vai registrar isso. João, também não registra. Mateus, você também não vai registrar não. Quem vai registrar? Marcos. Marcos vai registrar. Marcos, registre aí. O quê? Que quando o Filho de Deus estava sofrendo no Getsemane, ele também fez uma oração dizendo, Abba, Pai. Isso está em Marcos 14:36. Agora, se Abba é a mesma coisa de Pai, e Pai é a mesma coisa de Abba, por que Abba, Pai?
Por que o pleonasmo? Por que a redundância? Abba para os judeus, Pai para os gentios. Abba para os judeus, Pai para os gentios. E se Abba pode trazer a consideração ao termo afetivo paizinho ou papaizinho, segura aí na cadeira para receber o final dessa mensagem. Se Abba foi direcionado a mostrar que Deus é o Pai da nação de Israel, Pai foi escrito com o propósito de dizer que ele também está voltado para o resto da humanidade. Mas preste atenção a um mistério. Nós, pelo poder da adoção e pela influência do Espírito e pela geração da palavra, saímos da gentilidade e passamos a fazer parte dos eleitos de Deus, da nação santa e do sacerdócio real, como filhos de Abraão mediante a fé. Assim, nós podemos fazer o que os lá de fora que ainda não passaram por esse processo não podem. Nós podemos chamar Deus de Abba. E antes só podíamos chamá-lo de Pai. Alguns nunca provaram o novo nascimento. E os que nunca provaram o novo nascimento vão orar assim: Pai nosso. Os que nunca passaram pelo novo nascimento vão orar: Pai nosso. Os que experimentaram a geração em Cristo vão dizer: Abba, Paizinho. Abba, Pai. Mas para concluirmos a mensagem, quem poderá dizer Abba, Pai? Primeiro, os que foram gerados na mesma semente de Jesus, que deu a eles a mesma intimidade que Jesus tinha com o Pai. Porque o religioso não tem essa intimidade. O religioso cumpre seus deveres formalmente, trata Deus tentando ter uma intimidade que no fundo ele não tem, porque o véu ainda está lá, nunca foi rasgado, a adoção nunca foi realizada. E é por isso que alguns ficam impressionados pela forma como você ora, pela forma como você canta, pela forma como você prega, pela forma como você fala de Deus. E sabe por quê? Porque você agora está cantando Abba, você está orando Abba, você está pregando Abba, você está falando de Abba, você está tratando de um Pai que agora é íntimo. Primeiro, só podem chamar Abba os que passaram pela regeneração. E segundo, aonde Jesus chamou Deus de Abba? No Getsemane. Só são capazes de chamar Deus de Abba os que passam pelo Getsemane e aceitam sua vontade. Quem não conhece o Getsemane não conhece Abba. Quem não conhece o lugar da prensa do azeite não conhece o que é essa intimidade. E sabe por que às vezes vocês falam uma coisa estranha? Deixa-me lhe dizer uma coisa e vou terminar aqui. Ponto final. Ponto final. Eu queria dizer uma coisa que talvez seja uma curiosidade, que você diga assim: isto é uma coisa tão banal, isto é tão trivial, isto é tão simplista. E alguém que vai entender o que eu vou dizer vai dizer: isto é tão profundo, tão magnificamente profundo. O que você vai dizer agora, pastor Dácio, o que é? Lá nos Estados Unidos, quando uma criança aprende a falar, ela fala inglês. E quem só fala português, não entende. E quem nasce aqui no Brasil, quando começa a falar, fala português. E quem não fala português, não entende. E quando uma criança nasce lá na Alemanha, ela começa a falar alemão, e se alguém é americano, ou brasileiro ou português, não entende alemão, não vai entender depois que a criança começou a falar. Mas antes de uma criança aprender a falar, irmãos, isso é impressionante. Todas falam do mesmo jeito. Elas falam tudo assim. Lá nos Estados Unidos. Aí você chega lá em Israel, eles estão lá. Aí você chega no Brasil. Chega lá na Austrália. Sabe o que é isso? Já é alguma coisa de mistério que está na vida do ser humano. As crianças já nascem desejando Abba, 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 Pai. E é por isso que quando Jesus vai te batizar do Espírito Santo, você não começa logo falando tudo não. Começa com um pouquinho. Abba, 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 Abba,